Olá, líder! Sou Edson Procópio, sócio fundador da empresa Evolução Máxima, que patrocina o projeto Líderes Online. Passando por aqui novamente, para poder bater um papo rápido contigo em nossa sessão Pílulas da Liderança. E hoje eu queria falar um pouco com você sobre pessoas que não rodam. Não raramente eu recebo consultas de líderes que me dizem assim: olha, eu cheguei agora numa nova área e eu tenho lá 12 pessoas na minha equipe e eu já estou sabendo que tem 3 pessoas lá que não rodam. O que eu faço? O que você acha que eu deveria fazer? Eu deveria já chegar e eventualmente solicitar a troca dessas pessoas, aproveitar o momento em que eu estou chegando para propor uma troca, falar com o meu líder e já aproveitar e trocar esse pessoal e começar com uma equipe nova, tal, que possa realmente conduzir? Ou você acha que eu devo ainda esperar um pouco, tal? E realmente, esse é um dilema que às vezes traz dúvidas, na liderança. E eu sempre digo o seguinte: na liderança não existe matemática, não existe resposta exata, mas nós, com base nos valores que a gente propõe para a liderança, a gente queria colocar para você aqui uma proposta de encaminhamento nesse tipo de situação. Veja, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a questão de equipes, de grupos. O MIT, que é uma das universidades mais importantes dos Estados Unidos, na área de tecnologia, ele fez uma pesquisa muito bacana há décadas atrás, que mostra um pouco sobre a questão dos grupos. Ele pegou de 6 classes diferentes, ele pegou os melhores alunos dessas 6 classes, de engenharia, é um pessoal de computação, é um pessoal altamente qualificado, gênios normalmente, e ele pegou os melhores de cada sala e montou uma outra sala, tá certo? E aí ele passou a acompanhar esses alunos durante os 5 anos da universidade. E esses alunos eram a cabeça de cada sala, ou seja, eram os melhores de cada sala. Depois de algum tempo, avaliando essa 7ª sala que foi criada, eles chegaram à conclusão de que ali já estava havendo uma segregação entre os melhores, os alunos intermediários e até, entre aspas, a turma do fundão, ou seja, aqueles que passavam, obviamente, que caminhavam porque eram todos gênios, mas que já não produziam tanto quanto a primeira fileira, vamos dizer assim, aqueles mais produtivos, tá? E isso levou a algumas conclusões, Os grupos, de maneira geral, eles vão se segmentando, naqueles campeões, naqueles intermediários e eventualmente nos que tropeçam. Então a primeira coisa que eu queria comentar é que um líder não deveria esperar, ao chegar numa nova equipe ou assumir uma nova área, que todas as pessoas entreguem da mesma forma, que todas as pessoas tenham a mesma capacidade de perceber o ambiente, o contexto e de entregar aquilo que a equipe precisa. Porque naturalmente as equipes vão ser diferentes. Raramente, não vou dizer que é impossível, mas raramente você tem uma equipe onde todos os funcionários, todos os colaboradores têm o mesmo nível de desempenho. É muito raro isso acontecer, tá certo? Mas além disso, eu queria comentar que um líder, ele precisa ter como um valor, como um propósito, desenvolver pessoas. E aí eu entro um pouco nessa questão, dessa pergunta que às vezes me fazem, o que eu devo fazer? Já tiro essa pessoa, já excluo essas 3 pessoas do time e tal? Veja, primeiro que você chegou e ouviu alguém dizer que essas pessoas não rodam. Essa não é uma conclusão sua, é uma conclusão de alguém que estava eventualmente liderando essa equipe, ou eventualmente esse cara não estava mais lá, mas contou para alguém que te contou isso, enfim. Mas é uma informação que vem de fora, não é que não seja uma informação importante, sempre é. Qualquer informação que você recebe é insumo, mas você não pode entender isso como uma verdade, porque você não teve a oportunidade de participar da equipe, de conviver com a equipe e tirar suas conclusões, tá certo? E o segundo ponto é, um líder ele precisa ter também, entre os seus objetivos, a alavancagem, até vamos dizer assim, a salvação de carreiras, E eu já, na minha vida, eu participei e também já ouvi de muitas situações de pessoas que estavam desengajadas, desestimuladas, desmotivadas, e na medida em que alguma coisa do contexto mudou, do ambiente mudou, essas pessoas acordaram e fizeram carreiras brilhantes, E muitas vezes o líder é parte importante desse processo, Eventualmente, as lideranças que antes estiveram com essas pessoas talvez não tenham se dedicado
no nível adequado para poder tentar fazer com que essas pessoas saíssem daquela situação de estagnação e realmente voassem, né? Então, a nossa posição sempre é essa, de que você chegue numa equipe, comece um trabalho e você primeiro se dê o direito e dê direito às pessoas também de trabalharem juntos, de poderem conversar, de poderem colocar os objetivos juntos, as metas, de poder fazer o planejamento junto, né, para cada pessoa também poder saber o que fazer e tal, e a partir daí iniciar um processo de acompanhamento, né? Quanto tempo é isso? Depende de cada situação, depende do teu projeto, depende do tipo da empresa onde você trabalha, mas eu imagino que o acompanhamento tem que ser num tempo tal que permita a todo mundo entender aquilo que você gostaria que fosse feito na equipe, como fosse feito e tal, e de ter tempo para poder realmente consolidar essa nova forma de trabalhar que muitas vezes você vai colocar. Geralmente, né, se eu tivesse que estabelecer um prazo, né, eu diria que 6 meses, na maioria das vezes, é um prazo legal para que você possa sentar, mostrar o que você deseja, conversar com cada um, entender cada um, já dar algum tipo de orientação da forma como eles podem trabalhar e produzir mais de acordo com o que você conheceu de cada um, enfim. E aí passar a acompanhar. Então 6 meses seria um prazo bem legal, mas isso depende de cada situação. Mas o fato é, você não deveria chegar em uma área e já eventualmente excluir pessoas da equipe, por vários motivos. O primeiro é esse que eu comentei, né? Você não sabe efetivamente o que está provocando aquela eventual estagnação, né? Aquela apatia, você não sabe, tá certo? Segundo, quando você chega numa equipe e já começa a fazer movimentações muito fortes, tomar decisões muito difíceis, geralmente toda a equipe começa a ficar com preocupação e até com medo do que você pode fazer. E uma equipe com medo, a gente sabe, né? Uma equipe que tende a errar mais, tende a se paralisar muitas vezes. Então, a gente acredita muito na capacidade de um líder de salvar carreiras. E eu vi isso acontecer diversas vezes, tá? De pessoas que estavam desacreditadas na empresa, pessoas que estavam estigmatizadas já, de todo mundo falar o seguinte, aquele cara já era, esse cara aí não tem mais jeito e tal, e de repente chega um novo líder na equipe, começa a sentar com esse cara, começa a dar um pouco mais de atenção, começa a dar alguma orientação diferente, começa a caminhar junto com ele de vez em quando, e de repente esse cara se torna um profissional super produtivo novamente, porque vamos pensar o seguinte, né? Ninguém foi contratado numa empresa à toa, tá certo? Por nada. Raramente alguém é contratado porque, sei lá, é filho de alguém conhecido, tal. Nós vamos tirar isso fora porque isso representa tão pouco no mundo corporativo que não vale a pena nem pensar nesse tipo de coisa, tá certo? A maioria das pessoas é contratada por quê? Porque mostrou currículo, mostrou experiências, mostrou uma visão do jeito de trabalhar que encantou, né? Aquela pessoa que o contratou, porque quando você assina, contrata alguém, é porque você está muito convicto da capacidade dessa pessoa de ajudar você a fazer as entregas que você precisa entregar. Então, eu acredito que um líder precisa entender primeiro que essa pessoa não está ali à toa e que talvez alguma coisa no caminhar aí tenha acontecido ou algumas coisas tenha feito com que essa pessoa entrasse num processo aí de baixo rendimento. Depois, com o tempo, né, você conversando, orientando, entendendo, apoiando, aí você vai acompanhando, vai dando feedbacks no que está indo legal, no que melhorou, no que eventualmente ainda precisa melhorar e tal. Se você chegar em algum momento, depois, sei lá, dos 6 meses, como eu falei, ou dos 8 meses, ou de um ano, aí depende muito de cada situação, e você perceber que, apesar de tudo que foi feito, esse profissional não conseguiu entrar no ritmo, né, de desempenho, de dedicação, de engajamento que a empresa e a equipe precisa, aí sim, né, aí você poderá tranquilamente conversar com ele, dispensá-lo, né, ou eventualmente se você conseguir direcioná-lo para uma outra área que talvez seja melhor para ele, mas com a consciência de que você fez tudo o que era possível e necessário para que essa pessoa tivesse a chance de, vamos dizer assim, reiniciar um processo aí produtivo, um processo de engajamento.
Ok? Então era esse o nosso papo hoje. O papo nosso hoje era dizer que líderes salvam vidas. E eu queria ouvir você, né? Vai nos comentários e conta pra gente. Você conhece alguém? Você já ouviu alguma situação de pessoas que estavam desacreditadas, que estavam lá jogadas de um lado na companhia e de repente por conta de um ambiente novo ou a própria liderança nova que chegou, a pessoa acordou, né, despertou e passou realmente a produzir? Conta pra gente, vai lá. Isso é importante para todos os demais líderes também, ter mais exemplos, né, mais casos para poder se basear. Legal? Então é isso. Um grande abraço, espero que tenha contribuído aí para mais um passinho no seu desenvolvimento e a gente se vê daqui a pouco no outro vídeo das Pílulas da Liderança. Um abraço e até mais. Tchau!